Você pode imaginar ir ao seu parque temático favorito quando criança e descobrir que nele havia algumas coisas muito sombrias acontecendo logo abaixo da superfície. Pessoas perdendo completamente a cabeça e seus corpos sendo descobertos, com seus rostos completamente desfigurados. Um lugar aonde vai levar a sua visão dos parques temáticos e fazer você questionar sobre tudo o que acontece. Bem-vindo ao Liminal Land. O vídeo de hoje é sobre um parque temático chamado Liminal Land, um lugar onde pessoas estão desaparecidas e todos aqueles que foram encontrados em condições extremamente mórbidas. Mas por que isso está acontecendo? Essa é a questão que tentaremos resolver neste vídeo. Liminal Land nos leva direto ao horror sem hesitação. O que começa com uma transmissão do hino nacional, rapidamente se transforma em uma transmissão de pessoas que desapareceram. Um total de 9 pessoas e 5 dessas são crianças. Olhando a descrição do vídeo, mostra que o hino tem aprovação do canal 5 LVVT em Lake Valley, no Novo México. Ao contrário do pequeno tamanho da população de Lake Valley, o alto número de casos de pessoas desaparecidas são provavelmente atribuídos ao número de incidentes que ocorreram no vizinho Parque Liminal Land. E o que realmente é interessante é a maneira de como essa fita desenrola. Começa com o hino nacional e depois corta diretamente para a transmissão de pessoas desaparecidas. E pelo motivo, isso é bem interessante, porque a referência é direcionada a uma transmissão que ocorreu em 1989. Em 1989, houve uma transmissão do WMAQ que exibiu o hino nacional ao vivo na televisão. E assim que o hino nacional terminou, a tela foi cortada e foram imediatamente recebidos com a imagem de uma pessoa desaparecida chamada Joana Lopes. E o mais perturbador é pensar que isso foi uma transmissão real, então toneladas de pessoas viram isso em suas casas. Nesta edição, somos apresentados a uma das fitas que costumava treinar os funcionários do Liminal Land. Bem-vindo a Liminal Land. Estamos muito gratos por você se juntar à nossa equipe e esperamos ter lhe dado uma boa recepção calorosa e memorável. Até onde você viu, nós orgulhamos de garantir que a experiência de cada visitante seja nada menos que positiva. E nesta fita, espero ensiná-lo a identificar visitantes insatisfeitos. E depois deste pequeno e assustador artigo de introdução de boas-vindas, como você deveria identificar visitantes satisfeitos? E acaba que é nos mostrado exatamente como fazer isso. É mostrada uma imagem com duas crianças e a fita dizendo que um desses dois é um visitante satisfeito. E o que eu gosto nessa série é que ela não perde tempo deixando o espectador inquieto, porque o que segue é uma série de imagens que incumbe você, futuro funcionário, de identificar o cliente insatisfeito. Look at the photo. Por mais assustador que isso possa ser, acaba sendo um pouco divertido de brincar, quero dizer. Tentar descobrir qual deles está insatisfeito, como este. Achei que era o garoto da direita, mas acho que ele parece muito feliz. Deixe-me saber se você acertou, tente identificar o espectador insatisfeito. Acho que você acertou. Mas à medida de que cada imagem perturbadora passa, recebemos essa mensagem de que o parque está praticamente fechado. Mas cortando antes que a frase possa ser concluída, depois nos mostrado duas crianças que parecem estar mortas em cima de uma pilha de imóveis. Quando você estiver pronto, informe seu gerente para iniciar o curso 7, com a senha diretamente no Liminal Land. Um visitante feliz é um visitante eterno. Acho que esse é um bom momento para mencionar que existe um site inteiro dedicado à tradição do Liminal Land. É um site de arquivo dedicado a preservar tudo o que aconteceu na Liminal Land e também tentar descobrir o que aconteceu neste parque temático que fez tantas pessoas desaparecerem. No fundo do site também tem essa seção que permite que você envie uma mensagem para o comitê de arquivo do Liminal Land. Então eu gostaria de ver o que aconteceria se eu deixasse uma mensagem alegando que eu era um dos visitantes do Liminal Land, para ver o que aconteceria. E acabou que foi isso que eu escrevi.
Lembro-me de ter visitado o Liminal Land quando criança, embora qualquer memória em torno do parque seja confusa. No entanto, lembro de sentir uma sensação de pavor a cada minuto que ficamos dentro do parque. Assinado Ryan Cronick. E eu também deixei uma mensagem adicional com apenas a senha certa, escrita Right. Eu queria ver se alguma coisa aconteceria se eu usasse a senha de treinamento. E verificaremos isso mais tarde no vídeo para ver se houve alguma respostas a essas mensagens. Essa fita começa e recebemos informações sobre o arquivo do caso 112182, que trata de uma anomalia que ocorreu em Liminal Land nos últimos meses. NMSP foi informado de uma atração anômala no Liminal Land Park. Acredita-se que o passeio esteja ligado a vários casos de deformidade facial, conforme observado pelo Hospital Regional de Lake Valley. LVVT se recusou a cobrir esses casos na televisão local como representações visuais não adequadas para o público em geral. Esperamos que esse registro sirva como estudo de caso adequado e alternativo para a anomalia de Liminal Land. Depois desse interrogatório, mostrou um homem chamado Rick Ackerman, de 42 anos, e na sessão de notas médicas disse que ele tem ansiedade leve. Rick visitou Liminal Land em julho de 1988 com sua esposa e 3 filhos. No entanto, durante seu tempo no Liminal Land Park, Rick decidiu que ele queria experimentar um dos passeios sozinhos, porque ele tinha certeza de que seus filhos estavam muito assustados para fazer grandes passeios, e sua esposa não queria. Então acabou que ele foi sozinho para fazer esse passeio no Liminal Land. E acabou que essa foi a última vez que a família o viu vivo. E após a morte de Rick, houve algo completamente errado sobre como eles encontraram seu corpo, porque seu rosto tinha várias deformidades faciais. E embora fosse um mistério para a família de Rick, também para a equipe do parque acabou sendo algo muito bizarro que realmente aconteceu com Rick. O que é mais estranho é que se voltarmos aqui no site do Liminal Land, aqui na aba de arquivo mostra algumas listas e algumas atrações no parque. No entanto, ao percorrer, não há nenhuma documentação de um passeio chamado de Anomalia no Liminal Land. Embora haja 2 atrações listadas como desconhecidas, então acaba que pode ser uma dessas 2. A segunda vítima desta vez foi uma mulher chamada Lina Sorenson. Não tinha nenhuma nota médica desta vez, mas ela tinha mais ou menos a mesma idade de Rick. Lina levou as crianças para o Parque Paradise Playroom, uma atração listada no site. Lina permanecia com as crianças por vários minutos, antes de misteriosamente abandoná-las e sair sozinha para explorar o resto do parque. Então, continua nos contando que Lina tinha deixado as crianças sozinha por um total de 8 horas. Porém, as crianças nem perceberam que ela havia sumido. Enquanto ao paradeiro de Lina, ela estava completamente desaparecida. Embora isso fosse completamente estranho, já que ela era uma professora da primeira série, então, por que ela simplesmente abandonaria? Então, não fazia sentido. No entanto, mais tarde naquele dia, o corpo de Lina seria encontrado em um pedaço de terra atrás do passeio do Anomalia. O corpo de Lina foi encontrado em condições bastante difíceis, assim como seu rosto sofrendo deformidades faciais semelhantes às de Rick. A polícia também se recusou a fornecer qualquer tipo de informação adicional sobre o que aconteceu na cena do crime. A próxima vítima foi uma mulher chamada Maria Ramos, que também estava na casa dos 40. Ela tinha por volta dos 48 anos e era diretora, e nos atestados médicos dizia que ela tinha artrite. Maria visitou Liminal Land sozinha por volta de 1982, Maria Ramos sendo a primeira das vítimas da anomalia de Liminal Land. Maria supostamente escreveu The Wills antes de seguir para Liminal Land Anomalia, mas aquele dia o passeio foi fechado para reparos. Mas por algum motivo estranho havia algo que a obrigou. Maria foi fazer o passeio, não importa o que acontecesse, e alguns funcionários do parque até viram ela, tentando mexer nos controles do brinquedo, tentando fazer ele funcionar, mas eles não fizeram nada para impedi-la. E logo depois, Maria conseguiu ligar o brinquedo, sentou-se no assento mais distante da parte de trás, pronta para andar, e antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, Maria já estava morta. Mas essa não é a parte mais assustadora. Tudo o que levou a este ponto foi bastante perturbador. Do nada, ela apenas foi no passeio que não deveria estar funcionando direito. Mas ainda fica mais assustador quando nos diz que o passeio estava sendo fechado para reparos, porque o motivo pelo qual eles estavam consertando é porque provavelmente o brinquedo falhou na segurança. O passeio não estava engatando corretamente, o que fez com que o passeio fosse várias vezes por sessão, sem parar, e sem ninguém para parar o brinquedo. Maria manualmente acabou pedalando por um total de 26 minutos, e o que é nos mostrado depois disso é uma ilustração facial da estrutura facial de Maria, depois que o passeio foi trazido de volta sob controle. Nesta fita mostra que a filmagem é licenciada para funcionários domésticos verem. Apenas qualquer apresentação pública, copiar a visualização ou venda desta fita é estritamente proibida. Esta fita apresentando aos funcionários do Liminal Land
O hotel é uma casa que representa uma experiência mútua, holística e oportuna. E o que eles estão tentando fazer para os seus hóspedes é fornecer uma experiência que faça-os sentir tão em casa que eles vão querer ficar no Liminal Land Park pelo maior tempo possível. Mas há um problema porque o hotel está localizado embaixo do parque e para tornar as coisas ainda mais perturbadoras, a resistência subterrânea é maior do que o próprio parque. E quero dizer, normalmente faria sentido eles quererem atender o maior número de pessoas possíveis. Então, realmente dizendo que se houver qualquer tipo de bagunça ou inconveniente, que você deva consertar imediatamente para não deixar os convidados desconfortáveis e desejarem ir embora mais cedo. Mas você deve estar se perguntando que inconveniente pode ser, um vidro quebrado ou algo derramando? Bem, provavelmente sim, mas não realmente. Quando mostrado para detectar inconveniente, foi mostrado um quarto de aparência sombria, sem nada de errado. O fato é que é meio assustador lá dentro, mas quando não mostra o que precisa ser mudado, ele acaba removendo as portas, janelas e acaba transformando essa sala essencialmente em uma cela de prisão. Liminal Land está mantendo seus convidados presos abaixo do parque. A fita é cortada e então vemos uma filmagem de alguém explorando as residências abandonadas. A coisa toda é subterrânea e podemos ver as casas criadas para replicar as mensagens dos convidados. Mensagens começam a aparecer na tela. Não siga sons estranhos. Não entre na casa de um estranho. Mas a pessoa no vídeo desconsidera essas instruções e continua se aventurando mais fundo nessas casas. Então, há uma mensagem que realmente assusta que diz para nunca deixar uma passagem desbloqueada, e até há uma placa que diz para fazer a mesma coisa. Curiosidade se tornará arrependimento. A pessoa eventualmente chega a uma porta com luzes piscando embaixo dela, mas decide correr na outra direção. Ele começa a correr por uma área parecida com as backrooms, e toda essa área é onde presumo que eles estão construindo mais casas. À medida que ele continua expandindo essa resistência subterrânea, as luzes se apagam e a pessoa fica ainda mais frenética do que antes, e finalmente chega a uma saída, mas quando abre, é algo incompreensível. O vídeo termina com isso. Quem busca a saída vai se perder. Nós mesmos esperamos que você tenha aprendido com os erros dos outros. Esperamos que você tenha um dia agradável aqui em Liminal Land. E depois disso tudo, significa que Liminal Land está mostrando essa filmagem para seus funcionários, basicamente dizendo que se você não seguir as regras, você vai acabar como esse cara. E acessando o site, temos um pouco mais de visão do que realmente é uma casa, misturando uma decoração inspirada nos anos 50 com detalhes modernos da década de 1980. A casa era uma maravilha para a época e devido à intriga e às críticas delirantes em torno dela, Caron começaria a vender unidades em 1981, cumprindo seu objetivo de manter seus clientes nas dependências do parque pelo maior tempo humanamente possível. Este começa dizendo que o NMSP continua sua investigação sobre as atividades estranhas acontecendo ao redor de Lake Valley, no Novo México, e que na semana passada eles receberam uma denúncia anônima direcionada para a residência de Munoz, dizendo supostamente que Sofia Munoz estava agindo de forma cada vez mais errática desde o desaparecimento de sua filha Andy. De acordo com o testemunho de Sofia, sua filha Andy havia fugido no meio da noite,
embora Sofia não tivesse motivos para mentir para os investigadores e nem os investigadores mentirem para Sofia. Eles tinham uma pergunta sobre qual motivo Andy tinha para fugir, então uma varredura foi feita em sua casa e foi descoberto alguns desenhos de sua filha desaparecida. Dentro dos desenhos tinha uma história chamada Amigo da Mamãe. Esta descoberta, no entanto, levou Sofia a fugir de casa imediatamente. E eu vou mostrar para vocês toda essa história porque é muito assustador de ler. Esta é minha mamãe. Mamãe me leva a todos os lugares. Mamãe me leva para o Liminal Land. Eu estava animada, mas então minha mãe me deixou triste. Minha mãe me levou para dentro da casa, e dentro dessa casa tinha mais casas. Mamãe olhou e disse que estava procurando um amigo. Me siga, tá tudo bem. Lá dentro tinha um amigo da mamãe. O amigo da mamãe. Temos motivos para acreditar que Sofia Munoz esteve envolvida no desaparecimento de sua filha, a Andy. O vídeo termina com o mandato de prisão de Sofia sendo emitido e com isso os vídeos terminam. E definitivamente parece que há algo sobrenatural acontecendo com o local aonde Liminal Land foi construído, com inúmeras pessoas desaparecidas no parque, os rostos das pessoas sendo deformados e mortos. Há também a ameaça do próprio Liminal Land Park, porque embora nenhum deles sejam responsáveis por nenhuma dessas ocorrências sobrenaturais, eles definitivamente são responsáveis pelas pessoas presas dentro de suas casas. Eles estão tentando convencer as pessoas a ficarem o maior tempo possível, e quando eles finalmente querem ir embora, eles não têm permissão para isso. Também parece haver algum tipo de demônio vivendo sobre Liminal Land, que provavelmente é responsável por essas 3 mortes, bem como o desaparecimento de Andy, porque na série vimos pessoas sendo controladas à vontade, como Maria, que andou no Liminal Land Anomalia. Mas neste caso de Sophie e Andy, Sophia estava meio que sacrificando sua filha. E, bem, para o que quer que seja essa coisa, eu não sei o propósito. E outra coisa, até verifiquei meu e-mail com as 2 mensagens que enviei, mas infelizmente não recebi nada de volta. E espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima.